Então, vamos continuando. Aqui eu listei, eu coloquei em vermelho o sistema de equações lineares, porque a gente já venceu esse conteúdo. Então, hoje a gente vai ver equações diferenciais de segunda ordem, semana que vem de terceira ordem, na semana seguinte, primeira parte transformada de Laplace, e depois na segunda parte transformada de Laplace. Chegando ao final na parte de redução de ordem, de segunda para primeira ordem, facilitar os cálculos. Então, gente, o que é uma equação diferencial de ordem superior? A gente viu, por padrão, a gente só viu equações diferenciais de primeira ordem, embora eu não tenha falado que era de primeira ordem, eu ficava repetindo isso, mas por que ela era classificada como de primeira ordem? Porque a maior derivada que a gente trabalhava na equação era a primeira derivada, o y'. Então, quando a gente tem a maior derivada sendo a primeira, a gente chama ela de primeira ordem. Se a gente tem a maior derivada da equação sendo a segunda ordem, então a equação recebe o nome de equação diferencial de segunda ordem. E assim sucessivamente. Se tem uma derivada terceira, terceira ordem, quarta, derivada quarta, quarta ordem, e assim vai sucessivamente. Só para relembrar esse fato, certo? Então, a ordem da equação diferencial é dada pela maior derivada da equação. Ok? A gente vai ver o estudo de dois tipos de equações diferenciais de ordem superior. A equação homogênea, homogênea e as não homogêneas. Relembrando o que significa uma equação homogênea, né, para a gente ver isso desde o ensino básico, toda equação homogênea é uma equação que é igualada a zero. Certo? Equação são duas coisas iguais, um lado esquerdo igual ao lado direito. Quando a gente chama ela de homogênea, quer dizer que o lado direito é igual a zero, ou tanto faz a ordem, né? Mas uma das partes é igual a zero, beleza? Então, a gente pode ter uma equação linear homogênea, que ela é igualada a zero, x mais y igual a zero, uma equação não linear homogênea, cosseno de x mais seno de y igual a zero, ou um e elevado a x mais e elevado a 2y igual a zero também, uma equação não linear homogênea. E a gente pode ter também as equações diferenciais homogêneas, quando a gente tem lá uma derivada primeira y' mais 7y mais, sei lá, não, teria que ser, né, y' mais 7y igual a zero. É uma equação homogênea, beleza? Então, a gente vai ver hoje, a gente começa a ver as homogêneas, terminamos semana que vem, e na sequência começamos a ver as não homogêneas. Então, a pior parte, não vou dizer a pior parte, mas a mais complexa do segundo bimestre, realmente, é a parte não homogênea, que é a transformada de Laplace. Só que vocês vão ver que ela, em tese, ela não vem para complicar, ela vem para facilitar a nossa vida. Ela vem para excluir o cálculo das integrais. A gente não tem que usar integral para calcular a solução de uma equação diferencial não homogênea, né? Porém, tem que trabalhar com uma coisinha que a gente trabalhou lá em equações, em integrais, as frações parciais. Em geral, cai em fração parcial, mas não precisa integrar, só desenvolver as frações. Mas isso, quando chegar no momento, a gente vai abordar lá daqui umas 2 semanas. Então, o ideal de segunda ordem, como eu falei, né, a derivada é de segunda ordem, ou é um d2y dx quadrado, certo? Ou um y duas linhas, certo? Por aí vai. Então, derivada segunda de y mais um a vezes a derivada primeira de y mais um b vezes y é igual a uma função f de x qualquer. Lembrando que y depende de x, né? Então, a e b são números reais e f é uma função real qualquer comum, ok? O que a gente pode ter? Aquilo que eu falei, a gente vai ver dois tipos, as homogêneas e não homogêneas. Então, para ser homogênea, o lado direito tem que ser igual a zero. Então, a nossa f de x tem que ser igual a zero. Se ela for diferente de zero, é uma equação não homogênea, que vai utilizar a transformada de Laplace. Se ela for igual a zero, é homogênea, é a aula de hoje. A gente vai ver o conteúdo de hoje. Vocês vão ver que é bem básico, bem simples. O mais complicado é substituir as condições iniciais, ou condições de contorno. Essa é a pior parte. O começo, para definir a solução geral, é bem fácil. Então, a gente transforma ela, né, como a f igual a zero, então fica y duas linhas, mais a y' mais by é igual a zero. Ok? Vejam que não tem nenhuma função de x. A gente diz que essa aqui é uma equação diferencial de segunda ordem com coeficientes constantes. Não tem função de y aqui, desculpe, função de x
nem multiplicando o y duas linhas, nem multiplicando y, nem o y', nem multiplicando y, certo? É uma equação diferencial de segunda ordem homogênea com coeficientes constantes. Coeficiente A e coeficiente B constante. Ah, professor, não poderia ter um número multiplicando o y duas linhas aqui também? Poderia. Só que a gente pode pegar e dividir todo mundo por ele e acá volta a ter de novo só aqui. Digamos que fosse um C. C sobre C vai dar 1, volta a ser aqui, vai ficar um A sobre C. A gente pode chamar de a linha, sei lá, um A1. E um B sobre C a gente chama de um B1. Volta a ser duas constantes apenas. E divide o outro lado por C, 0 por C, continua sendo 0. Beleza? Então, a gente convenciona o primeiro elemento sempre igual a 1. Quando não é, divide todo mundo pelo primeiro elemento. Beleza? Só para a questão de facilitar a vida. Pode resolver sem ser 1 aqui? Pode, vai dar na mesma. Vocês vão ver que o cálculo da solução é bem simples. Tanto faz você... Eu deixo 1 aqui porque é a teoria padrão, né? Então, quem não quiser deixar em 1, não tem problema nenhum, não vai dar errado a conta, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, para a gente resolver essa equação diferencial de segunda ordem, em tese, a gente tem que desenvolver a integral, provavelmente vai cair em duas integrais, tem os métodos de solução, só que o que a gente vai ver? A gente vai ver direto o passo, a expressão final, a expressão geral, sempre cai nesses dois tipos de expressão. Antes de chegar nesses dois tipos de expressão, a gente tem que fazer umas adaptações. Então, quais são as adaptações? A gente tem a nossa equação diferencial de novo aqui, né? Y duas linhas, mais A, Y' mais B, Y igual a zero. E vai fazer mudança para criar a equação característica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar a derivada segunda de lambda quadrado, certo? A derivada primeira de lambda na primeira, e a função real, a função normal, que seria a derivada zero, entre aspas, né? A gente chama de 1, porque é lambda elevado a 1, beleza? Então, a ordem da derivada vai indicar a potência do polinômio. Derivada segunda, lambda quadrado. Derivada primeira, lambda. Sem derivada, ou seria derivada zero, né? Lambda na zero, 1. Beleza? A gente vai fazer essa substituição desses três termos aqui em cima na equação. Então, ela, ao invés de ser derivada y duas linhas mais a, y' mais b, y igual a zero, vai ficar lambda quadrado mais a lambda mais b igual a zero, que é o que está aqui, ó. Lambda quadrado mais a lambda mais b igual a zero. Então, agora a gente não precisa mais resolver a equação diferencial. Em tese, por enquanto, a gente resolve só essa equação característica aqui, denominada de equação característica, né? Com lambda 1 e lambda 2 as raízes da equação, sendo que, né, em geral, a gente tem duas raízes reais. Porém, aqui, eu falei dois casos, o certo seriam 3, porque a gente pode ter duas raízes reais iguais, duas raízes reais diferentes e raízes complexas. Porém, a gente não aborda números complexos, né? Então, a gente exclui esse terceiro termo, ou essa terceira relação. Certo? Então, como que a gente vai fazer? Os dois tipos de soluções que eu falei, né? Teria 3 se tivessem números complexos. Como a gente vai ter? Lembra, ó, lambda 1 e lambda 2 são as raízes do polinômio ou da função característica, certo? Então, a gente tem dois casos para lambda 1 e lambda 2. A gente pode ter os dois diferentes. Então, a gente tem a solução geral normal, simplificada, né? Então, a solução fica y igual a um K1 vezes e elevado a lambda 1x, mais um K2 vezes e elevado a lambda 2x. Beleza? Porque a gente tem que ter duas exponenciais, porque a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem, então a gente tem que ter dois termos exponenciais, beleza? Para coeficientes constantes. Se fossem outros coeficientes, aí complica mais a solução, beleza? A gente vai abordar só coeficientes constantes. Então, como a gente tem aqui atrás uma equação diferencial de segunda ordem, a gente precisa de dois termos de exponenciais. Aqui, como os lambdas são diferentes, então vejam, é uma constante vezes o exponencial com lambda 1, mais uma outra constante vezes o exponencial com lambda 2. E essas duas aqui são linearmente independentes, ou o famoso LI, que a gente viu lá em álgebra linear. A gente sempre precisa ter, na solução de equações diferenciais de segunda ordem, duas soluções LI, linearmente independentes, beleza? Então, aí gera um problema quando a gente pega a segunda parte, quando o lambda 1 igual a lambda 2, igual a um número qualquer lambda fixo. Porque a gente vai ter, já que é lambda 1 igual a lambda 2, sem substituir aqui em cima,
a gente vai ter, por exemplo, qual vai ser a diferença da primeira parte da solução da segunda? Vai ser só o K1 e o K2, vai ser uma questão só das constantes, certo? Mas lembra que a gente sempre faz, constante 1 mais constante 2 a gente pode converter numa constante 3, certo? Que não é importante, no final só que a gente calcula o valor da constante, mas ela não vai modificar muito o desenvolvimento da resolução, certo? Por isso que a gente vai trocando as constantes e calcula no final das contas, chega em uma única constante. Às vezes a gente sai de 2, 3, 4, a gente chega numa única e calcula só para aquela última constante. Então, a gente sempre precisa criar duas, né, para segunda ordem, duas partes de soluções LI. Aqui a gente tem duas LI, aqui embaixo, se a gente colocasse lambda e lambda, a gente não teria duas LI, seria LD. A segunda seria a mesma coisa que a primeira, né, a parte exponencial, pelo menos. Então, a gente precisa criar uma independência entre os termos. Então, como a primeira vai ser K1 e elevado a lambda, já que lambda 1 igual a lambda 2 igual a lambda, né, são iguais. Então, K1 e elevado a lambda x. Mas, para transformar em LI, a gente precisa multiplicar por um x aqui. Então, fica K2x e na lambda x. Só a introdução aqui desse x já acaba transformando esse termo independente desse termo. Beleza? Então, o que a gente precisa tomar cuidado aqui? Só na análise dos lambdas. Se os lambdas forem iguais, primeira é a solução geral. Se os lambdas forem diferentes, a segunda solução geral. K1 e K2 são obtidos com base nas condições iniciais ou condições de contorno. Então, essa parte é muito simples. É o quê? Pegar a equação diferencial, equação característica, fazendo as adaptações, né? Derivado segundo igual a lambda quadrada, derivado primeiro igual a lambda e a função y igual a 1, certo? Calcular as raízes por Bhaskara, já que é uma equação de segundo grau, ou Bhaskara, ou sobreproduto, identificando os lambdas, ou escolher uma das duas soluções finais, certo? Se os lambdas são iguais, então usa a primeira, se os lambdas são diferentes, usa, ou melhor, ao contrário, se os lambdas são diferentes, usa a primeira, se os lambdas são iguais, usa a segunda, beleza? Basicamente é isso, essa é a teoria por trás da solução da equação diferencial de segunda ordem. Mas vamos lá, então, resolver esses dois. Eu vou fazer a letra A e B. Começando pela letra A. Então, a letra A é uma derivada segunda de y mais 3 vezes derivada primeira mais 2y igual a zero. Condições iniciais. Y de zero igual a zero. Y' de zero igual a 1. Então, a gente vai ter que chegar na solução geral e derivar a solução geral para poder substituir aqui nessa segunda condição inicial. Beleza? Então, como eu falei, nesse caso, que é a parte mais difícil é realmente determinar K1 e K2. Determinar a solução geral é simples, bem simples. Então, a primeira coisa faz a transformação, né? Lambda quadrado, lambda quadrado, lambda e 1. Então, a nossa equação diferencial fica sendo lambda quadrado mais 3 lambda mais 2 igual a zero, porque seria 2 vezes 1, né? O y vale 1, então 2 vezes 1. Que equação de segundo grau, sobreproduto ou Bhaskara, a gente vai chegar que as duas raízes, uma é menos 1 e a outra é menos 2. São duas raízes diferentes. Certo? Se as raízes são diferentes, então é o primeiro caso lá, a primeira parte, ó, lambda 1 diferente de lambda 2, a gente tem que a solução geral é y, tá aqui ao lado de cá, né? Aqui eu coloquei a genérica e aqui já substituindo os nossos lambdas. Então, y igual a K1, e elevado a menos lambda menos x, mais K2 e elevado a menos 2x, uma vez que os lambdas são diferentes, ou seja, os expoentes aqui são diferentes. Beleza? Então, basicamente, a gente tem aqui a solução. Se não tem condição inicial ou de contorno, a gente para aqui. A gente termina aqui o nosso problema. Ok? Só que, né, fica muito simples. Como eu falei, em um slide, a gente termina o nosso problema aqui. O importante é trabalhar e verificar como fica para determinar o K1 e K2. Então, vamos lá, utilizando as condições iniciais. Então, uma condição inicial a gente já joga direto, né? A gente joga 0 no x, a gente vai ter 0 para y, e deriva primeiro para depois jogar 0 no x e ter 1 no y'. Então, a primeira coisa já é direto, ó, as condições iniciais. A primeira, quando coloca 0 no x, a gente tem y igual a 0. Então, é 0 igual a K1 elevado, seria menos 0, né? Que dá 0, mais K2 vezes e elevado a menos 2 vezes 0, que também dá 0. K1 elevado a 0 vai dar 1, então fica K1 mais K2 igual a 0. Aí, para a segunda, como eu falei, a gente precisa derivar. Para a segunda, a gente precisa derivar y para chegar em y'. Então, a derivada que eu já coloquei direto a derivada, tá, pessoal? Vocês fazem a derivada aí no caderno de vocês, dessa daqui, ó, à direita.
Derivada de K1, e na menos x, mais K2, e na menos 2x. Certo? Derivada exponencial é simples. Vocês sabem fazer decor. Então, nossa derivada fica sendo, y' fica menos K1, e na menos x, menos 2K2, e na menos 2x. Por que é 2? Porque aqui o expoente é menos 2, lembrando, né? Como é uma função composta, é derivada do expoente vezes a própria exponencial, sem derivada. Beleza? E aqui nessa daqui, a gente vai substituir a segunda condição inicial, que é o quê? Quando a gente coloca 0 para x, o y' vale 1. Isso aqui, ó. Então, 0 para x, y' vale 1. Vai ficar o quê? 1 é igual a menos K1 vezes e elevado a 0, menos 2K2 vezes e elevado a 0. Então, no final das contas, a segunda equação diz que menos K1 menos 2K2 é igual a 1. Ok? Monta o sisteminha. A primeira é K1 mais K2 igual a 0. A segunda, menos K1 menos 2K2 igual a 1. Ou, poderia escrever, né? K1 mais 2K2 igual a menos 1 também. É o mesmo. Resolvendo esse sistema, a gente conclui que o K1 tem que ser igual a 1 e o K2 igual a menos 1. Pronto, agora terminamos a nossa solução. Agora a gente tem uma solução única, né? Solução única da equação linear, equação homogênea aqui. Como fica? Ela fica e na menos x menos e na menos 2x. Professor, não tem um 2. Vejam, o 2 aqui e esse menos é da y', não da y. A gente quer sempre a y apenas, beleza? Então, o K1 é igual a 1 e o K2 igual a menos 1. Então, e na menos x menos e na menos 2x. Essa solução é única da homogênea. Beleza? Letra B é para ser o caso 2, quando as duas raízes são iguais, né? Os dois lambdas são iguais. Então, aqui a gente tem y duas linhas menos y2 y' mais y igual a 0, com y de 0 igual a 1 e y' de 0 igual a 0. Beleza? Duas condições iniciais aqui. Vamos lá. Mesma coisa de antes. Faz a substituição. O y duas linhas vira lambda quadrado, y' vira lambda, e o y sozinho vira 1. Certo? Então, no final das contas, a gente tem a seguinte equação característica. Y quadrado menos 2y mais 1 igual a 0. Calcula aqui por Bhaskara o som produto e vai chegar aqui. Y1 é igual a y2, que é igual a 1. Mais 1. Beleza? Os dois, lambda. Lambda 1 igual a lambda 2 igual a 1. Certo? Então, as raízes da equação característica são iguais. Então, é o caso 2 lá. Ou tipo 2. A solução geral, a gente tem que criar aqui um termo, o segundo termo tem que ser independente do primeiro. Então, por isso que a gente multiplica por x. Certo? Então, a solução geral ficaria K1 e na x mais x K2 e na x. Por que os dois e na x? Porque o lambda é igual a 1, certo? Então, lembre-se que é e lambda x, certo? Agora, a gente vai ter que usar as duas condições iniciais para determinar quanto vale K1 e K2, ok? Então, para a primeira condição inicial, né, que é y de 0 igual a 1, certo? Y de 0 igual a 1. Vai ficar 1 é igual a K1 vezes e na 0, mais K2 vezes 0 e na 0. Então, essa aqui já vai sair direto o valor de K1. Por quê? Porque aqui tem um x, e quando a gente coloca 0 no x, essa segunda parte zera. Então, ficou 1 igual a K1 vezes 1. Aqui ficou 0. Então, K1 tem que ser igual a 1. Beleza? E a nossa solução já tem já está metade feita, né? Então, ela é y igual a e na x. Porque era K1 vale 1, e na x, mais K2, x e na x. Beleza? Agora, a gente tem que derivar essa função para substituir a segunda condição inicial, que é a y de 0 igual a 1. Então, a gente deriva, já coloquei derivada direto aqui, certo? Mas, basicamente, a derivada de e na x é o próprio e na x. O K2 sai para fora, já que é constante, e aqui faz regra do produto. Derivada a primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Daí dá esse termo aqui da segunda parte. Então, a derivada é e na x, mais K2 multiplica e na x, mais x e na x. 0 igual a 0. Então, 0 igual a e na 0, mais K2 multiplica e na 0, colocando 0 aqui, né? Mas, aqui vai anular também, por quê? Porque vai ficar 0 vezes e na 0. Então, esse termo anula também. Então, vai ficar o quê? 0 igual a 1 mais K2 vezes 1. Ou seja, K2 igual a menos 1. Pronto, temos a última parte da solução. Então, no final das contas, a gente tem o seguinte.
y é igual a e na x menos, já que K2 é menos 1, né? Menos xe na x. Beleza? Bem tranquilo. O que eu falei? A pior parte é determinar K1 e K2. O resto é muito tranquilo. Faz polinômio ali, calcula a raiz e pronto. Substitui, vê qual dos dois tipos que é e substitui.